Voltamos com o programa Papo Direto, estamos falando com professores da Rede Municipal de Educação que estão atuando diretamente no programa Mundo Lude. A gente resolveu fazer essa entrevista justamente para trazer mais informações, para vocês saberem quem são essas pessoas que estão ali repassando tantas brincadeiras, charadas, cantando e trazendo muita alegria justamente no momento delicado que o mundo vive por conta da pandemia do Covid-19. Quando o coronavírus chegou ao mundo, muitas iniciativas, muitas atitudes tiveram que ser tomadas. E no Brasil não foi diferente. Escolas municipais, escolas particulares, escolas e creches tiveram que ter as aulas suspensas. E a maioria das cidades brasileiras, inclusive, até o momento, não retornou com essas aulas. O que significa que são crianças dentro de casa. E o que fazer com essas crianças neste tempo de quarentena? O que fazer com essas crianças, que é justamente a idade que as medidas preventivas estabelecem, que o ideal é que nem saia de casa, que é até os 12 anos, para que o coronavírus não atinja, não seja transmitido nem através dela e nem que ela fique doente. Importante a gente frisar isso. E aí o que fazer nesse tempo de quarentena? A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, junto com a Secretaria Municipal de Comunicação, pensou no projeto que hoje se transformou no programa Mundo Lude, um programa que está levando muita informação, como a gente já mostrou no primeiro bloco. Nós estamos aqui com esse pessoal que faz, que está ali, que está dando, que é o rosto, é a cara do programa. Então, primeira pergunta, vocês já se conheciam antes? Já. Mas já tinham trabalhado também alguma coisa parecida antes? Não, trabalhado assim? A Fran conhecia lá do Hugo, né? Quando a gente tentava alguma coisa. Durante a gravação, tem uma direção. Tem muita parada, muito corte, muito erro, muito riso. Vamos ver se a gente... vocês falem a verdade, porque senão a gente vai passar um making off aqui no Papo Direto. Posso falar? Porra, deve! Os meus amigos? Então, Como que eu posso me esconder? erros, assim, não posso considerar erros, mas que tem muito riso, tem. A gente dá muita risada. E quando a gente coloca nossa roupinha diferente, né? Muda o nosso cabelo, parece que o nosso clima se transforma. A gente não é a mesma pessoa. Mark Frandene agora, Mark Frandene do Mundo Lude. A gente entra mesmo nesse universo do Mundo Lude. E o nosso amigo aqui é aquele, sabe aquela criança que não para quieto, fica mãe. Então, ele é essa criança. Não, nós estamos na entrevista aqui, eu estou tirando glitter, porque a gente gravou hoje com glitter. Essa daqui me deu um banho de glitter. Eu falei, mas eu nem vou para casa, olha aí, eu vou todo cheio de glitter. E eu tô aqui, vocês falando. Você está trazendo brilho ao Papo Direto de hoje. Não, é bom que combina com a minha roupa, que é o glitter. Brilhando no Papo Direto. E me diz uma coisa, as músicas, elas são autorais? Como é que é feita a questão da separação das músicas? Elas já, de repente tem muita coisa diferente que às vezes a gente não conhece. Então, por essa questão dos direitos autorais, a gente usa muito cantiga popular, né, que é de domínio público. E daí eu componho também bastante coisa. A Mark está compondo também umas coisas, semana que vem vai ter composição dela. Mas daí eu trouxe meus fandanguinhos, que eu gosto, que eu já usava nos meus trabalhos da associação. A gente está trazendo, que são todos temas que estão dentro do nosso currículo, então vieram a calhar, né? Então a gente já está usando esse material que estava composto. E a questão do roteiro, Fran? Esse roteiro é feito como? São vocês também que fazem? Ou tem mais uma equipe, mais alguns profissionais que ajudam? A gente entrevistou aqui a secretária de Educação, a Tenille, e ela já explicou, já adiantou, por exemplo, que todo o conteúdo ele está sendo estudado e ele tem como base aquilo que a criança teria acesso se estivesse na escola hoje. A diferença é que ela está vendo pela televisão, num programa diferente, o professor não vai estar com aquela roupa, tem essas diferenças. Mas o conteúdo, como é que é feita então essa questão da preparação do roteiro de cada programa? São vocês que acabam fazendo ou tem mais gente? Nós estamos, vamos dizer assim, na linha de frente, né? Mas por trás de tudo isso, a equipe da Secretaria de Educação, por exemplo, eles são responsáveis por fazer esses roteiros que você diz, gerar esses temas geradores, né, dos nossos programas, né? Então eles fazem todo o planejamento, né, do que vai ser passado nos programas.
E é bom até frisar para quem está assistindo que tudo que a gente passa ali está de acordo com as diretrizes de educação, né? Então a BNCC... A base é a BNCC, a partir disso vai para o CEMED, depois do CEMED, daí eles trazem o conteúdo geral, e daí que a gente vai transformar em música, daí que a gente vai transformar em brincadeira, mas a base começa lá com esses pensadores, né? A BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, tem a nossa matriz curricular, né, também. Do município, exatamente. né? Então tudo conversa. Tem também o CREP, né, que é do Estado. Então todos esses documentos, né, interligados, né, entre eles, a partir desses documentos, então o nosso programa é feito esse planejamento, passam o tema geral para a gente e nós formamos, então fazemos o programa daquele jeitinho que ele vai lá para o ar, com aquela cara. Nós colocamos a ludicidade, damos corpo ao programa, né? Então eles dão o tema e a gente coloca a parte lúdica e vê de que forma que a gente passa para a criança aquele conteúdo para chegar até ele. O Dene, como arte educador, de repente eu acredito que tem um pouquinho mais de, como é que a gente vai dizer, desprendimento para fazer aquela coisa da brincadeira, né, de ter assumir ali um personagem, não digo caricato, mas um personagem infantil, uma coisa que você possa trabalhar e mexer com a criança, chamar a atenção dela. De repente esse talvez não seja o teu maior desafio, mas ao fazer o programa, qual é o maior desafio de cada um de vocês? Qual foi a maior dificuldade? É que eu prefiro usar, ao invés da palavra dificuldade, usar desafio, porque é realmente, né? Eu penso que para mim vai ser um pouquinho mais delicado, mas eu vou conseguir. Vamos começar pela Marta aqui. Qual que é o maior desafio? Poxa, eu tenho visto, eu estou tão assim maravilhada fazendo o programa, que eu não tenho visto nada assim como um grande desafio. Claro que estar frente às câmeras é algo novo, né? Apesar de que a gente já trabalhava com isso, né? Fazendo alguns videozinhos para CEMED e tudo mais, mas o nosso entrosamento, né? Quando a gente olha para o doutor aqui ou para a doutora ali, a gente já sabe mais ou menos o que eles estão pensando, então houve esse afinamento, entrosamento entre nós. Não está sendo assim tudo, a gente conversa, dá corpo ao programa e um dá uma ideia, outro dá outra. Não, mas isso é melhor, então a gente está fazendo tudo de uma maneira assim, leve, né? Eu penso que de repente o desafio aí nisso tudo talvez seja a correria, a rotina que mudou um pouco. Entendeu? Eu acho que isso talvez eles concordem até comigo. A nossa rotina. Né? Porque por mais que a gente seja aquele profissional que trabalhava já de manhã e à tarde, mas a questão do programa é uma outra estrutura, entendeu? Então a gente precisa ter um pique a mais, né? A dinâmica é totalmente diferente. Entende? Então, assim, no momento que a gente está ali apresentando, tudo bem. Só que quando termina e a gente vai para casa, a gente continua. A gente vai para frente do computador, a gente vai pesquisar, a gente não sei o quê. E às vezes a gente consegue... É sábado, né? É sábado e domingo. Então, assim, o cérebro ainda não parou, sabe? Ainda não parou. E ainda temos muitos programas pela frente. Só que, ao mesmo tempo, está sendo muito prazeroso. Porque como a Mark falou, desafio de estar assim apresentando essa questão assim, eu acho que isso pra gente até que não está sendo tanto, porque a gente gosta já disso, entende? E como eu falei ali no início da nossa conversa, já é uma coisa que está meio que no sangue. Quando a gente se junta, nós três, dá certinho, assim, sabe? Esse negócio de... Um completa o pensamento do outro. Tá bem gostoso. Dene, para você, tem algum desafio? Então, eu acho que o desafio é saber calar. Eu acho que é mais importante do que falar, às vezes em cena, é saber calar, é saber... o jogo cênico é o mais importante e a diferença da televisão para o teatro, para o circo, é que você não sabe o que vai funcionar com o público. Você fez ali, gravou, pronto. Tanto que a gente estava nervoso no dia da estreia, e era um nervoso diferente que eu pelo menos nunca tinha sentido, no sentido de eu já fiz, já gravei, não tem mais nada para fazer, agora é só assistir. E é totalmente diferente de teatro, porque aqui, por exemplo, né, a gente está aqui, a resposta é imediata, o público está ali e já diz para você se aquilo está funcionando ou não, na televisão não. Se gostou ou não, você fez, 2 semanas depois que vai pro ar, às vezes a gente nem lembra mais o que foi. Meu Deus, olha só como é que eu fiz isso. Por isso que a diretora pede tanto para cortar, porque tem hora que você, né, vai no afã da cena e você tem que ficar se cometindo. E é um tiro no escuro, porque você não sabe realmente se aquilo está funcionando ou não. A gente precisou do feedback do público depois que estreou. Essa é a linha que a gente tem que seguir, aqui corta um pouco.
tira uma aresta daqui, outra dali. Essa é a pergunta. Vocês tiveram algum feedback, um retorno? Qual foi o retorno que vocês receberam de pais ou de crianças mesmo? Não sei se alguém chegou, de repente, a entrar em contato. Qual foi esse retorno que vocês já perceberam depois desse tempo que o programa já está no ar? Olha, a gente criou aquela hashtag Mundo Lude. Por ali a gente consegue ver algumas reações, fora aquelas que chegam pra gente pessoalmente, né? Dos nossos conhecidos e tal, né? E está sendo muito bom. Até então, as crianças em casa estão curtindo, estão aprendendo, estão replicando aquilo que a gente está fazendo no programa, seja uma experiência, seja um aprendizado, né? Aí mandam foto, coloca a hashtag lá, daí a gente consegue ver, sabe? Então, assim, também de ir a lugar, assim, já aconteceu comigo, já fui ao lugar e a criança já me... Você não é aquela do Mundo Lude? Eu falei, daí a gente... Não posso mais comprar pão. Não dá mais para ir na padaria. Sabe? E assim, os pais falando, sabe? Isso que está sendo legal também. Os pais estão gostando bastante. Não, e eu acho que tem um ponto também, né, Fran, que acho que é importante, os professores da rede estarem abraçando o projeto. E estarem estimulando, dizendo que está bacana, que estão se vendo, que vão usar nas futuras aulas. Eu acho que o objetivo central do projeto, que era estar fazendo esse auxílio, essa ponte, né, do conteúdo mais engessado, abordado com ludicidade para atingir o professor do outro lado e principalmente a criança que está em casa, assim, para a gente, o feedback que a gente que está chegando na gente é que esse objetivo está sendo alcançado. Acho que é o mais importante. Eu comentei com os colegas de trabalho que a programação que a Prefeitura está fazendo hoje, seja com o Mundo Lude, seja com o Papo Direto, seja com o Boletim Coronavírus, o que está acontecendo? Nós estamos, na verdade, contribuindo para um registro histórico da cidade de Paranaguá, pelo menos, né? Com relação a esse momento tão delicado que o mundo inteiro está vivendo. Com certeza, daqui a 5, 10, 15 anos, de repente, algo semelhante, a gente espera que não, né? Mas algo que possa fazer com que as pessoas precisem lembrar ou estudar esse momento, com certeza tudo isso que está sendo feito é um tremendo de um registro. E aí, eu digo isso assim, com relação às notícias, com certeza eu dou muita força e acho muito importante mesmo. E com relação ao trabalho de vocês, poxa, vocês estão levando um conteúdo que a gente não sabe em que momento poderia ou poderá ser repassado para as crianças da rede municipal, porque a gente não sabe quando as aulas vão voltar, a gente não sabe qual é o conteúdo que vai ser possível nos dias letivos que ainda serão realizados, porque daqui a pouco, se demorar muito, a questão da revisão dos dias letivos também pode acontecer, né? Nesse momento a gente não pode dar certeza de nada. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês se sentem, e por isso que eu contextualizei tudo isso, falei da questão histórica, de a gente imaginar lá na frente, porque hoje vocês estão fazendo história. Hoje vocês estão contribuindo com a vida, com a educação, com o aprendizado, com um tempo precioso, porque não deve estar sendo fácil nem para os pais, nem para as crianças. As crianças reagem de maneira diferente com relação a essa quarentena. Como é que vocês se sentem pensando nisso, de que vocês estão contribuindo para o crescimento, não é só de uma criança, de muitas crianças? Tá dando para ver aqui? Dene. Você viu? Ela emocionou eu também, olha. Isso é muito, acho que é o mais importante. Acho que é abraçar a missão, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, que você veio para a Terra sempre para alguma coisa, com um objetivo. E por isso que eu digo assim, não interessa todo o resto que eu estudei, interessa a arte, porque eu tenho no meu cerne que o meu objetivo é fazer a arte, é levar a arte. E as crianças estão recebendo isso nesse momento. Eu acho que a gente podia, né, cruzar o braço, podia não fazer nada, podia recusar e ficar em casa. E não, quando ligaram, disseram, olha, vamos fazer, não precisa nem dizer qual é o projeto, vamos. Aliás, eu desconheço, não sei, né, de repente o pessoal pode participar e comentar alguma coisa, mas de outras cidades que estejam fazendo algo parecido para compensar essa falta, porque de repente a Secretaria já disponibilizou material
via online, né, para os pais, para poder usar, dependendo inclusive da faixa etária. Outro material, inclusive, dando dicas, né, porque se é bebê, se é mais novinho, de repente o que fazer nesses tempos de quarentena. Então, houve toda uma preocupação. A gente sabe que tem uma boa parte da população também que não tem acesso à internet. Então, de repente, houve aí essa disposição, esse grande projeto de levar para um canal de televisão, que daí com certeza fica muito mais acessível e atingindo com um número bem maior de casas, do que, pelo menos é esse o objetivo, né? É o que se espera. E aí entra essa questão de como chegar, né? E agora, realmente, eu não tenho ideia se muitas outras cidades tiveram alguma iniciativa parecida como essa que a gente está tendo aqui em Paranaguá. Nesse formato, eu acho que é algo assim meio que inédito, né? Colégios particulares, vamos separar bem isso. Colégios particulares com aulas a vivo, realmente está tendo, tem muita coisa acontecendo. Porém, não, é realmente essa coisa eu me sinto, né, vou denunciar aqui minha idade, assim, tipo, assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, relembrando que ela faz a gente assistir o programa, né? Aí, ó. A gente está atingindo, acho que não só as crianças, que é o nosso... Sou Visconde? Sabugosa. Visconde Sabugosa, eu. E você quem é, Emília? Eu não sou a Cuca, hein? Eu não sou a Cuca. Mas então, além do público infantil, que era o nosso alvo, as crianças, né? Está atingindo muitos adultos, porque não foi um, nem dois, nem três, várias pessoas que vieram e tiveram essa mesma fala que você... Pô, já me disseram Vila Sésamo. Eu não sou do tempo de Vila Sésamo. Nem eu. Mas, parece que eu estou assistindo Vila Sésamo. O marido da Fran Quintal da Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum. Que da Marque fez fã-clube. Que meu marido assistindo deu muita risada, porque ele é muito espontâneo. Isso. A sacada dele é muito rápida. Ele ri bastante com o Dene. Então está sendo algo muito maior do que a gente sequer poderia ter imaginado quando a gente começou. Né? Não sei se vocês têm essa conversa com Deus, né? Conversar com Deus, e conversando com Deus uma certa tarde lá no meu sofá em casa, conversando com Deus assim, poxa Deus, o que eu posso fazer para contribuir? Porque estava sapeando os canais, só coronavírus, o que eu posso fazer para contribuir para que algo diferente, não só essas notícias tão, né, que deixam a gente tão para baixo, aconteça, né? Me usa, se o Senhor, né, quiser, me usa. Isso. E daí na mesma semana, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, a Tenille me ligou fazendo convite para participar desse. Que legal. Nada por acaso. Eles foram selecionados, não só pela CEMED. Olha a responsabilidade. Só para finalizar esse bloco, eu gostaria assim, rapidamente de perguntar assim, para vocês na questão do coronavírus, se são passadas dicas, né? E de que forma daí vocês passam, porque tem essa necessidade de reforçar isso junto às crianças, né? Às vezes até que a gente sabe, é a criança quem chama a atenção do pai, né? Aquela coisa do pai, você furou o sinal vermelho, pai, você não... Porque ele aprendeu assim, e de repente agora, pai, mãe, tem que lavar a mão, mãe, já passou algo... E como é que vocês passam essas informações? Só para a gente fechar aqui, então. Dessa forma mesmo, dessa forma lúdica, brincando. Hoje mesmo, como o Dene falou, nós estávamos cheios de glitter aqui, porque foi uma das atividades que a gente fez hoje lá, referente à prevenção, né, do coronavírus. E não só do corona, aqui, né? Começou aqui, no final do programa a gente estava com glitter e tudo. Não só do coronavírus, mas também da dengue, né? Que é uma questão particular aqui da nossa cidade, né? Bem forte, bem presente. E tem os nossos fantoches, né? E os nossos fantoches que também fazem a diferença, né? Conversam com a criança, explicam para ela todas essas questões de prevenção, de como se cuidar, o que fazer. Os fantoches, eles são animais, né? Do cachorro. Tem o Neco, que representa um aluno da rede municipal. O Max, que é o cachorro do Neco. E tem a Tina, que também é uma aluninha, né? Entendi. Esses são os fantoches. O pessoal pode conferir. Legal. Gente, a gente vai terminar esse bloco. Vamos conversar com duas intérpretes de Libras. Vocês vão saber o porquê. A gente vai trazer todos os detalhes aqui, porque a questão da acessibilidade do Mundo Lude para a comunidade surda, ela foi garantida desde o início do programa. E nós também queremos destacar aqui que vocês reforçar, né, que vocês podem acompanhar toda a programação
programação do canal Cidade Educadora acessando o site da Prefeitura no www.paranaguá.pr.gov.br. Do lado direito da página aparece um banner ali com o nome Cidade Educadora e você pode aproveitar, assistir ao vivo ou assistir os programas que já estão gravados e que já estão também acessíveis no YouTube. A gente volta já, mas a gente também vai voltar a conversar com eles. Pode esperar aí que a gente volta logo.